Aqui nós estamos gravando, então... Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou Lennon, sou de Embu das Artes, região... É uma cidade periférica da Grande São Paulo, aqui. E eu moro ali na região do Capão Redondo. Fui coordenador municipal de juventude da minha cidade. E que hoje já não existe mais a coordenadoria, porque está sendo operado um processo de desmonte. Primeiro eles sucateiam e precarizam, para depois fechar com a desculpa que não funciona, né? E aí isso me preocupa muito, porque eu, enquanto jovem, e aí está se debatendo hoje sobre a minha realidade, enquanto jovem periférico, jovem negro, periférico e pobre. E a sensação que a gente tem quando a polícia passa, quando uma viatura passa, não é de segurança, é de ameaça, né? E eu tive a oportunidade de falar isso, né, no Conselho Comunitário de Segurança Pública lá do Capão Redondo, né? E aí quem estava na mesa, formando a mesa, era um representante da GCM, um capitão da PM, um delegado. E aí, né, eu falei da questão do quanto nós somos violentados e o quanto nós somos tratados como um perfil padrão, a cor padrão, o perfil do bandido. E eles tentaram desconstruir a minha fala e me silenciar dentro daquele espaço, né? Só que eles não sabiam quem eu era. E aí, essa que é a questão, a gente não sabe dos nossos direitos, né? Eu acho bacana, né, que se faça um debate sobre políticas públicas de juventude, porém, seria bacana se fosse descentralizado e fossem levados para as quebradas, para as regiões. Essa é uma adendo que eu faço. E aí eu gostaria aqui de colocar essa sugestão. É pertinente, né, mas nós precisamos entender, porque muitas vezes tem gente que gostaria de estar aqui, mas não tem nem o dinheiro da condução para estar aqui. Então é preciso entender a realidade e para quem a gente quer falar também, né? Na questão da operação, a guerra de antidrogas, né? Gostaria de falar o quanto que essa guerra de drogas ela está ligada com o genocídio da juventude negra e periférica. Pontua isso. Obrigado. Por favor. Um de cada vez, não é para vir todo mundo. Vocês não têm curiosidade de nada? Vocês querem que eu jogue o microfone? Sim. Eu também não preciso vir aqui na frente, eu vou até vocês. Posso falar? Por gentileza. Só trazer uma coisa aqui, perdoa. O Fórum de Hip Hop, a gente faz essas ações, como o irmão lá está falando, é que aqui nós estamos ocupando um espaço que a gente não ocupa, certo? Mas a nossa função é realmente trocar ideias, para a gente tentar chegar em algumas coisas. O mais difícil é chegar ao movimento depois, né? Porque agora é o agora, mas o depois. Mas é trocar ideia. Então, eu só estou provocando vocês que a gente precisa refletir isso, essas agonias agora, e principalmente porque tem uma coisa que é importante também. Não entender as instituições. Tudo nos seus limites. Mas nós estamos falando da defensoria pública, liga. Para a gente chegar nesse bang aqui é muito difícil chegar aqui. Para chegar na defensoria pública é muito difícil. Quem tem informação e quem não tem, então... Boa noite a todos e todas. Pirata, em primeiro lugar, queria agradecer pela sua iniciativa de fazer esse seminário. Meu nome é Rita Alves, eu sou trabalhadora da PUC de São Paulo, sou do Departamento de Antropologia. Trabalho com docência e pesquisa, né? E voltamos aos nossos trabalhos sempre nos últimos anos para essa questão, que eu acho que na questão da juventude é a questão mais central, né? Que é o jovem, que apesar de que a sociedade pensa que o jovem é o algoz, né? Da violência, né?
mas na verdade o jovem é a vítima, né? Os números já mostram. Eu, na verdade, não queria fazer assim nenhuma pergunta, eu queria fazer um comentário, né? Como eu sou da antropologia, eu sempre tendo a pensar a coisa por um viés cultural, e a gente sabe que culturalmente a gente está enfrentando hoje uma situação difícil, né, na qual boa parte da sociedade apoia a matança, né, a violência contra os jovens e o encarceramento. E é isso que me preocupa, como a gente consegue reverter, né, essa situação no sentido de sensibilizar, convencer, sei lá, né, essa parcela da sociedade que às vezes por ignorância, porque sofreu alguma violência, né, pensa também numa saída que é a continuidade dessa violência contra os jovens, especialmente os jovens negros de periferia. Então aqui eu queria muito rapidamente só colocar uma questão que eu acho que a gente precisa, nós, né, todos, precisamos olhar um pouco outros modelos, né, de enfrentamento, né? Eu estou pensando especialmente na Argentina, né, com relação ao que eles fizeram na ditadura militar, e no México a coisa do movimento das mães e familiares dos 43 jovens desaparecidos, que estão fazendo 4 anos, né? Eu acho que a gente precisa, na Argentina, né, eles conseguiram produzir memória, eles conseguiram produzir políticas de Estado, né, e eu acho que a gente não tem uma política de memória no Brasil para isso. A gente passou por um governo progressista, vamos dizer assim, né, e nós não conseguimos produzir memória. Eu estava comentando com umas amigas de esquerda que os crimes de Maia aconteceram em 2006, durante a gestão do Lula, e nós não conseguimos entrar naquele, né, palácio lá em Brasília para que o Lula, né, fizesse o que o presidente do México agora fez, que é assumir o governo, chamar as mães mexicanas, botá-las na mesa e falar um decreto nacional, né, que agora nós vamos investigar isso, vamos tirar essa investigação fajuta que está acontecendo aí localmente, nós vamos investigar isso e tal. Nós não conseguimos fazer isso. Então acho que a gente precisa, a partir especialmente dos movimentos de vítimas e familiares, né, porque esse é o motor, a gente precisa chegar no judiciário e no legislativo, né, eu acho que a gente tem que trazer para cá os nossos vereadores, nossos deputados, né, e a gente conseguir, né, produzir lei, produzir monumento, produzir memória, produzir espaço cultural de memória, onde aconteceram as chacinas, né, onde aconteceram as mortes, né, a gente precisa dar visibilidade para isso tudo que aconteceu, né. Então eu acho que essa coisa, a gente ampliar, né, do movimento para, né, os nossos trabalhos e para o legislativo e o executivo, e o judiciário para chegar no executivo, e eu acho que a gente tem que produzir memória, a gente tem que produzir visibilidade, né. Eu penso que é a única saída cultural, né, para a gente poder daqui a uma década ou 2 ou 3 a gente ter uma situação cultural diferente dessa. Obrigada, gente. Só reforçando que esse evento é criado junto com a Defensoria Pública, Fórum de Hip Hop, e também a Psicologia do EASH da USP, que é representado pela Priscila Coura, tem a outra estudante também que está representando, então a gente criou tudo isso junto. Está aberto para pergunta. Aproveitando a colocação da Rita, que eu achei muito pertinente, sim, e já respondendo um pouco a questão do Leno, né, o objetivo de realizar esse evento é que a Defensoria, para além de representar judicialmente em todas as instâncias a pessoa hipossuficiente sem condição de arcar com os custos de um processo judicial, a Defensoria pode atuar desde a defesa até pode levar um caso para a ONU, né? Um dos objetivos principais da Defensoria, por atribuição constitucional mesmo, é as atividades de educação em direito, e isso fica a cargo principalmente dos núcleos especializados. A Defensoria se organiza, além do defensor que atua na ponta, tem os núcleos especializados que faz esse trabalho de interlocução com a sociedade civil mesmo. Tem o núcleo de direitos humanos, situação carcerária, de defesa dos direitos da mulher, defesa da diversidade, infância e juventude, núcleo da habitação e urbanismo e defesa do consumidor. E o núcleo da defesa dos direitos da pessoa idosa e com deficiência. Então, são todos esses núcleos, e a gente tenta organizar, como o Pirata colocou, esse primeiro evento é para trazer a galera mesmo para dentro da Defensoria, só que depois a gente fica à disposição para tentar organizar isso e criar essa capilaridade, né?
pegando essa situação, toda essa problemática que foi trazida pela mesa, pegando um pouco que a Irene colocou, que é a questão dos limites mesmo, de a gente acreditar que vai surgir uma solução vinda de cima, que a política pública vai sair de dentro da estrutura do Estado, a própria questão que o Leonardo colocou dos limites da atuação judicial também, assim, né? E a própria a dona Solange, que sentiu na pele essa violência do Estado, isso é toda a manifestação de um mesmo processo que a gente observa, que é os limites da gente ficar acreditando que um Estado brasileiro vai proporcionar e garantir, assegurar direitos sem que haja essa mobilização, sem que haja essa articulação, sem que haja essa pressão popular. Não adianta a gente achar que o sistema de justiça vai resolver nossos problemas, que a gente vai judicializar esse tipo de questão, que vai ser bem sucedido. Meu, não vai. A gente sabe quem são os juízes, a gente sabe quem são os promotores, a gente sabe quem são o pessoal que opera dentro desse sistema. É o que sai de lá do chão, da linha de frente ali da PM e chega no mesmo raciocínio, no mesmo pensamento, chega lá em cima que vai julgar e vai condenar essa pessoa. Então, a ideia é para potencializar a defensoria como parte desse sistema de justiça, a gente é extremamente aberto e permeável a essa influência da sociedade mesmo, para a gente conseguir pensar e problematizar essas questões. A gente não tem solução, muitas vezes a gente tem, os limites são bastante estanques de atuação, assim, a gente não consegue superar essas barreiras que são impostas, assim, né? Então, assim, o que eu queria deixar como provocação também até para a mesa e para o público, como vocês acham que uma instituição como a Defensoria pode contribuir nesse debate, pode conseguir fazer avançar essas questões, como que a gente faz para conseguir superar esse estado de coisas, porque assim, a gente não está aqui tentando falar que vai inventar a roda, que a gente vai... O que se projeta é muito mais dificultoso do que tudo que a gente já enfrentou até agora. A gente pode pensar que a gente vem numa situação favorável de construção do Estado democrático, agora a gente está num momento de inflexão, a gente vai entrar num momento que vai ser bastante duro, e assim, a gente vai ter que se reinventar enquanto instituição, e a sociedade, os movimentos também vai ter que se reinventar. A gente tem que estar preparado para esse novo cenário que está posto aí. Então é a partir disso que eu acho que fica essa discussão para a mesa também, assim, né, para todos os representantes que fizeram falas, como a gente pode atuar nesse novo cenário, e para a população também, para a sociedade, como vocês acham que a Defensoria pode se posicionar diante do que está por vir aí. Obrigado. Tem mais alguém? Então, olha para levar a mesa. Como teve muitas considerações, eu acho que... Tentar juntar algumas coisas aí, né? Acho que o Pirata, quando abriu aqui a roda, colocou um pouco, e acho que algumas pessoas, né, colocaram sobre como esses temas que a gente está tratando são temas que estão em disputa, né? E estão em disputa mesmo, porque a gente vive numa sociedade onde existe uma luta, que nem a gente, né, que nem eu comecei falando na fala, dos de cima contra os de baixo, então tudo que está posto vai estar sempre em disputa de para onde vai o sentido das discussões que a gente faz. E acho que o debate, Pirata, vou começar falando contigo, esse debate aí que você falou, não, porque a gente está falando várias coisas e tal, mas é a parada do orçamento e tal. Eu acho que esse é outro tema que também disputa, né? Porque tudo que a gente coloca sempre... o Estado coloca o limite do orçamento. Só que essa fita não é real, né, gente? Porque mais de metade do orçamento da União vai todo ano para pagar a dívida pública para banqueiro, que já foi pago 1 milhão de vezes. E esse dinheiro é arrancado justamente de todo o orçamento que deveria ser destinado para saúde, para educação, para isso e para aquilo. Então, assim, orçamento tem. A questão é que essa grana não vai para quem precisa. Essa grana vai para pagar banqueiros, juros de uma dívida pública que é altamente questionável por 1000 fatores, né? E não só isso, né? Fala esse lance sempre do orçamento, dos recursos disponíveis. Tinha um rapaz que estava me falando outro dia que saiu uns números da FAO, que é um negócio da ONU de alimentação, né?
Cara, no mundo se produzem 13 milhões, cara, eu não lembro os números agora certinho, mas eu vou falar meio por cima, mas só pra gente ter uma noção. São 8 milhões de habitantes, se produz 13 milhões de toneladas de alimento e tem mais ou menos 1 milhão de pessoas em situação de fome e esse número cresce. Então assim, não é uma questão que falta alimento, entende? Não é uma questão que falta orçamento. É uma questão de disputa mesmo, e aí é luta mesmo pelo que é produzido, pelo que existe, para quem que vai e como você controla quem não tem. Porque, no fundo, essas políticas de segurança pública existem para conter a população que vive constantemente num mundo onde só tem, tipo, quase o dobro de comida do que a quantidade de pessoas que vivem e ainda tem gente passando fome, entende? Então, assim, acho que e nessa disputa, porque o que existe não está dando resposta. O que já existe, o que está posto não dá resposta. Então, tem uma disputa de para onde vai. Existe um setor conservador, racista, homofóbico, tudo mais, que tem se radicalizado, né? Que tem colocado as caras para fora, né? Agora, é preciso olhar o nosso lado também. Do nosso lado, existem vários processos de luta que têm se radicalizado muito. E não só isso, acho que a gente precisa também pensar alternativas radicalmente diferentes, que nem os companheiros estavam colocando, porque é isso, cara. Qual é o debate de segurança pública que até agora todos os governos fizeram? Que foram estruturalmente diferentes. Aí vem um maluco que fala, cara, vou meter a arma na sua mão e nós vamos resolver esse bagulho, entendeu? Tô dizendo isso para dizer que nós precisamos pensar alternativas radicalmente diferentes ao que está posto, porque senão a gente também não vai ser capaz de dar resposta para as necessidades que estão todo dia pulsando, porque todo dia na quebrada morre mais um, é preso mais vários. Então acho que foi colocado nessa questão da lei de drogas, é uma questão muito importante. A gente precisa discutir a questão da descriminalização, da legalização, porque essa ideia de guerra às drogas, isso, não existe guerra contra uma substância. Essa guerra é contra as pessoas. E é o que o companheiro estava falando, os impactos disso, para além da vítima direta, é todo o entorno, é isso, é uma pessoa que vai presa porque assinou um BO, porque estava com 30 gramas de maconha. Cara, depois da prisão, o que vai ser a vida dessa pessoa? Entende? Então, assim, o impacto é na família, é na comunidade, é na vida da pessoa. Então, não é uma guerra contra substâncias, é isso, é uma guerra contra pessoas. E contra pessoas que têm todos os motivos para se levantar e reagir contra o sistema. Então, precisa ter um controle que, num país como o nosso, onde existem profundas desigualdades, precisa ser violento e brutal. E é por isso que é o genocídio, por isso que é o encarceramento e tudo mais. Então, acho que também é um momento da gente ser bastante radical nas alternativas que a gente propõe. Não é hora, eu acho, de recuar no que a gente defende. Pelo contrário, acho que é momento da gente defender mais do que nunca. Precisamos debater a questão das drogas, precisamos debater essa questão da desmilitarização da polícia militar, porque muita gente tem mais, assim, pé atrás de falar, cara, nós precisamos falar de desmilitarização da polícia militar, cara. O que é o papel da polícia na sociedade que a gente vive? É isso, matando mais do que país em guerra. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar de defesa, de segurança pública e pensar outras alternativas. Acho que os companheiros colocaram o que existe em outros países, mas é isso. Acho que é momento da gente avançar e reforçar, porque se eles radicalizam de cá, nós precisamos mostrar que a gente tem propostas e políticas radicalmente diferentes do que já existem, porque o que existia também não servia e não prestava, né? É isso. Lena, eu concordo com você. Eu também sou da periferia, sou da região de Sapopemba. Há alguns meses atrás, as Mães em Luto da Leste, junto com o Hip Hop, a gente fez uma atividade no Céu Rosa da China lá. E estava tendo uma outra atividade aqui no centro, né? E teve pessoas da periferia, cara, que não foi lá, mas preferiu vir aqui no centro, você entendeu? Então, é uma coisa louca, né? Que às vezes até... Às vezes não.
Tem pessoas da nossa quebrada mesmo que até preferem estar vindo aqui para o centro do que fortalecer a nossa luta no nosso bairro. Infelizmente, essa é a realidade também, porque o que é verdade tem que ser dito, né? Eu só queria tirar uma dúvida a respeito da Defensoria. Quando eu cheguei na Defensoria, era o Dr. Raul, né? Eu só tenho que agradecer, sabe, cara? Eu só tenho que agradecer o tratamento que eu tenho, eu e outras mães que eu levo lá. A gente somos tratada com educação e com respeito, sabe? É muito bacana isso. Foi o que eu falei e falo. Eu entendo que o serviço é muito caro, é muita coisa, e os funcionários são poucos, eu entendo isso. Mas tem coisas que eu vejo também que eu acho que não tem um sentido um pouco, sabe? Não tem um pouco de força de vontade. Eu te falo isso porque quando meu filho ele foi executado por um policial civil infelizmente fazendo uma saidinha de banco na Avenida Afonso Bovero. Quando eu peguei a filmagem, lógico que o boletim de ocorrência vem daquele jeito que eles colocam, do jeito que eles querem, falou que o policial deu voz de prisão para meu filho se virou para ele e apontou a arma. Meu filho estava armado sim, só que meu filho não fez isso. E quando eu peguei a filmagem, nítida de uma execução, meu filho tenta correr, né? Meu filho cai, ainda protegendo a cabeça. Esse policial civil estava fazendo o seu dia de folga, fazendo o seu famoso bico, ainda chega perto, meu filho, ele fala alguma coisa, porque a filmagem não tem áudio, meu filho ainda ergue a mão, e meu filho deita a mão de novo e o policial dá 3 disparos. Infelizmente, o caso do meu filho caiu na mão do Zagalo, e o Zagalo, todo mundo sabe, a linha dele é bandido bom, é bandido morto, né? Que eu não sei o que aquele cara está fazendo ainda dentro do Ministério Público. Apesar que ele é o tipo do cara, isso é a minha visão, ele fala. Eu acho que a diferença que tem é o que ele também conversa nas panelinhas, mas ninguém tem coragem de falar. Então acho que a diferença dele é essa. Quando eu tive a oportunidade de marcar para ir estar falando com esse cara, eu nunca tinha falado com o promotor. Eu nem o conhecia. Aí eu fiquei sabendo, nossa, você vai na fera, hein? Vai ser preparado. Ele vai acabar com você. E não sei o quê. Eu fui armada em palavras, você entendeu? Por que que o advogado da Defensoria, por que que ele não me acompanhou sabendo que, do jeito que esse homem era? Eu não sei se não pode ou ele não quis, eu não sei, você entendeu? Por que que não me acompanhou nisso? Quem me acompanhou foi um advogado do CDHS, do Sapopemba. Teve um caso que, de uma mãe, que o policial com PM matou o filho dela, ele foi dar o depoimento dele no DHPP, e nós tínhamos ido lá antes e pedido o cara que estava investigando, está investigando porque não arquivou, para quando esse homem fosse lá dar o depoimento, que eles avisassem a Defensoria. O DHPP avisou. E ninguém apareceu lá para ouvir junto esse depoimento, né? Teve um caso de Mogi, que Mogi é uma cidade muito conservadora, cara. É horrível aquela cidade, né? A mãe não tem acesso à Defensoria lá, aí a gente veio para cá, para São Paulo. A mãe foi atendida com toda a educação, com todo o respeito. Só que o defensor lá fez uma carta para que ela levasse para o Ministério Público, levasse lá para o promotor em Mogi, porque ele mesmo não enviou, que depois eu fui procurar saber, era para ele ter feito isso, não a mãe ter levado. Eu posso ter tido a informação errada, é por isso que eu quero tirar minha dúvida nisso. Eu entendo todo o trabalho, sim, é muito trabalho, é pouco funcionário, só que na minha visão também, é igual eu já falei, fiz muitas amizades boas que hoje estão no meu círculo de amizade pessoal, né? Mas falta um pouquinho mais de incentivo, de ter força de vontade, de poder estar nos ajudando. Obrigado pelos comentários. Para o Lennon, que fez essa fala agora, eu concordo plenamente com o que você falou, cara. A experiência do acesso às instituições em alguns locais, principalmente periferias, é diferente em relação a outros.
esse acesso às vezes por um lado, para algumas instituições é mais difícil, é mais custoso, é mais problemático. Por outro lado, algumas instituições do Estado chegam lá mais fácil. Por exemplo, eu fico pensando naquele programa que passava, que era o Polícia 24 Horas. Era um programa que a classe média assistia. Como é que a polícia atua, como é que ela trabalha, como ela age. Muito daquela filmagem, muito daquelas ações são encenações, vamos assim dizer, né? O pessoal que mora na periferia não precisa assistir um programa desse, por exemplo, para saber como a polícia atua, né? Então eu vejo de um ponto de vista que você falou que, concordo plenamente, a experiência com a polícia é diferente, né? Fico pensando, já vi muitas pessoas comentando que os filhos choram quando chega a polícia nas periferias, porque tem medo. Já em outros momentos, em outras ocasiões, por exemplo, sei lá, em algumas manifestações com patos, etc., as pessoas tiram foto com a polícia, felizes, etc. Então, ou seja, a experiência é diferente. Concordo plenamente. É uma realidade diferente, né? Eu lembrei muito dessa questão desse programa, né? Que é um programa puramente para uma população que não sabe como é que a polícia atua, que também não é daquele jeito, né? A questão das guerras às drogas também tem uma centralidade para a questão do encarceramento, para a questão de todo o financiamento. É uma das obsessões das políticas de segurança pública, é uma dos maiores fatores que encarceram as pessoas. Então tem que ser discutido isso, tem que ser revisto, mas novamente, qualquer alternativa que você proponha nesse campo de disputas, parece que imediatamente é bloqueada, né? Então, por isso que é tão importante continuar se posicionando, pautando, ocupando espaços, etc., para discutir essas questões, que, novamente, a experiência das drogas é diferente também. Entende? A experiência das drogas, seja do ponto de vista de um contato, seja de um ponto de vista de uma abordagem, existe uma seletividade orientada, é uma lógica que, como bem colocou o Pirata, pode não estar necessariamente descrito em leis, mas nas práticas, por exemplo, é o que acontece. Assim dizer, o racismo institucional se manifesta de uma maneira mais evidente numa abordagem, por exemplo, policial. Então, eu acho que é um pouco isso. Sobre as políticas de memória, eu concordo também plenamente. Existe uma fragilidade nas políticas de memória no país. São muito, quando não completamente esquecidas, elas são feitas de uma maneira problemática, né? Eu fiquei pensando no massacre do Carandiru, né? Existe um museu penitenciário, que é interessante, uma materialidade interessante, já visitei e participei, mas, por exemplo, lá não se tem menção ao massacre. Se fala de um motim que ficou famoso, etc. Esse é um tipo de política de memória, inclusive, né? Não existe uma referência ao massacre dentro da história da rede prisional, novamente. Às vezes é difícil falar, né? A gente estava comentando de um sistema prisional, mas uma rede, né, nesse sentido, mas não se coloca, né? Até hoje existe essa disputa, inclusive, sobre a questão do massacre do Carandiru. O papel da defensoria também acho fundamental em vários aspectos, né? É uma das instituições que, por mais que sejam tenham um difícil acesso, dependendo de como é que você vai se inserir no próprio contato, mas que de uma forma ou de outra é uma instituição que se propõe, em algumas medidas, a ter esse contato mais amplo com a população, etc., comparado com outras. Então, assim, temos muito que avançar, mas também manter o que já conseguimos, né, vamos assim dizer. Eu ainda acho que é uma das instituições que permitem, quer ou quer não, esses espaços, esses contatos, esses diálogos.